Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um famoso pão que aparece na Bíblia e tem sido muito falado hoje em dia na internet. Esse pão, essa receita desse pão já tem mais de 2000 anos e hoje em dia a ciência mostra que essa combinação pode ajudar no controle do açúcar do sangue, aumentar a saciedade e até mesmo melhorar a saúde do intestino. Eu vou te falar quais são os ingredientes desse pão, o que a ciência consegue comprovar que tem de benefícios. Você vai amar esse vídeo, fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar a te falar mais desse pão que é tão proteico e inclusive bem saboroso, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir pão aí no dia a dia. Qual é o pão que você consome? Você consome pão mais nas pequenas refeições ou até mesmo no almoço, no jantar? Tem gente que troca, né, essas refeições por pão. Como é que isso funciona pra você? Eu vou adorar ver o seu comentário. Me conta também se você parou de comer pão com medo dele fazer mal à sua saúde. Tem gente que parou, substituiu. E se você fez isso, pelo que você substituiu, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando seu curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim. Isso mostra pro YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que se interessa por esses assuntos, compartilha o vídeo. Vamos chegar a mais pessoas, ajudar mais pessoas. É isso que eu quero aqui com a nossa corrente do bem. A receita desse pão que eu vou falar aqui pra você, de fato, aparece na Bíblia mesmo, no livro de Ezequiel, no capítulo 4, versículo 9. É um pão cuja receita é colocada em um contexto de escassez, mas é uma mistura de ingredientes que para essa época de sobrevivência e um período difícil, tem um quê nutricional muito importante. Hoje a gente que tem o respaldo científico, né, sabe, né, consegue verificar o porquê desse pão ter sido indicado e tudo mais. A ciência consegue explicar com bastante clareza. Quando a gente olha essa combinação que é descrita ali, com um olhar mais científico, faz todo sentido, porque a base desse pão é cevada. Olha só que interessante, lentilha, feijão, milho miúdo, espelta e trigo. Então é um pão extremamente nutritivo, muito rico em proteína e uma coisa que é interessante, tem complementaridade proteica, porque essa combinação acaba funcionando muito bem. O primeiro ponto, justamente essa questão da proteína, né? Muita gente acredita que a proteína só vem de alimentos de origem animal. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Os vegetais também têm proteína. O problema é que normalmente os vegetais, isoladamente, têm proteína com aminograma incompleto, ou seja, podem faltar alguns aminoácidos essenciais em alguns tipos de vegetais. Então, os aminoácidos, eles são fundamentais para o nosso organismo, eles participam da construção muscular, da produção de hormônios, de enzimas, de neurotransmissores. Praticamente tudo no nosso organismo depende deles e alguns o corpo simplesmente não consegue produzir. Precisam vir da alimentação, a gente tem que comer. Por isso que eles são chamados de essenciais, porque a gente não consegue converter uns em outros. Então tem uma estratégia da nutrição, que é bem clássica, de complementaridade proteica. Por exemplo, os cereais, a gente já sabe, né? A cevada, a espelta e o trigo, eles são pobres normalmente em um aminoácido chamado lisina. E as leguminosas, como a lentilha e o feijão, por exemplo, são ricas em lisina, mas tem menos quantidade de um outro que é a metionina. Então, quando a gente combina os dois, a gente consegue um aminograma completo. Então, isso melhora significativamente o perfil de aminoácido da refeição. E entra um ponto importante, porque o ideal é que a gente não consuma um único tipo de pão com um único tipo de ingrediente. E como esse pão tem vários nutrientes, vários tipos de ingredientes diferentes, quando a gente acaba analisando o aminograma do pão, ele acaba sendo muito mais interessante e completo realmente. Então acaba sendo uma opção muito bacana para consumir no dia a dia. Se você gosta dessas dicas de saúde, nutrição, se você gostaria de emagrecer, se você gostaria de diminuir a inflamação e até mesmo controlar o açúcar do sangue, eu quero te lembrar dos meus desafios de 10 dias. Eu tenho 3 desafios aqui, em que cada dia você recebe um mini desafio para te ajudar, né, de forma científica, equilibrada, a chegar nesse objetivo. Então eu te convido a conhecer os desafios. Eu vou deixar o link para cada um deles aqui embaixo na descrição. Todo mundo que está fazendo está adorando e eu te espero lá também. Ainda tem um segundo ponto muito interessante quando a gente compara esse pão dessa receita com um pão branco tradicional de trigo puro, que é a questão da glicemia e da energia. Porque quando você consome um pão branco tradicional, a digestão é muito rápida, né? A gente sabe que a glicose sobe muito rápido, o corpo libera muita insulina, isso gera um pico de energia, seguido de queda, cansaço, fome rápida. Já nesse tipo de pão que eu te falei, dessa receita mais elaborada, mais completa, a presença de fibras e proteína muda completamente esse cenário. As fibras formam um gel no intestino que desacelera a digestão. E com isso a glicose entra mais lentamente na corrente sanguínea, a insulina sobe de forma mais controlada e a energia se mantém estável por mais tempo. Na prática, isso significa várias coisas, né? Principalmente mais saciedade.
menos fome ao longo do dia e menos vontade de açúcar, de petisco. Isso também acaba tendo um grande impacto no emagrecimento, porque evita pico de insulina, que a gente sabe que o hormônio anabólico favorece acúmulo de gordura. Então, o corpo tende a armazenar menos gordura e também ajuda no controle do açúcar do sangue. Então, é muito mais nutritivo, muito mais interessante para nossa saúde, para o nosso corpo. Além disso, como eu te falei, esse pão é bem rico em fibras, né? Tem feijão, tem lentilha, tem cevada. E as fibras não servem apenas para o trato digestivo, né? Para o trânsito intestinal. Elas alimentam as bactérias benéficas de todo o trato digestivo, né? Melhoram a microbiota digestiva. E quando elas são fermentadas lá no intestino grosso, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, por exemplo, que está associado com a redução da inflamação, a melhora da sensibilidade à insulina e fortalecer a barreira intestinal, que está relacionado, inclusive, com o menor risco de aparecimento e progressão de doenças metabólicas. Então, muito maravilhoso também. A gente tem que falar um pouquinho sobre a questão de como preparar esse pão, porque tem um detalhe importante aí com relação ao preparo e a digestibilidade. Não é só ingrediente por ingrediente, né? Quando a gente tem grãos integrais, a gente acaba mantendo a fibra e os nutrientes, mas também podem ter antiminerais, né? Podem ter antinutrientes, na verdade, que podem prejudicar a absorção de minerais, enfim, vitaminas e tudo mais. Então, o preparo é muito interessante que seja bem feito. O ideal é que a gente deixe esses grãos de molho e despreze a água, ou utilize até mesmo a fermentação, né? Como acontece no próprio pão, para reduzir essas substâncias e melhorar a digestão. Na prática, isso significa que o corpo vai conseguir aproveitar melhor os nutrientes e o pão fica mais leve para o intestino. Ou seja, não é só o que a gente come, mas como a gente prepara que faz uma grande diferença. Então, para você fazer esse pão, você vai utilizar trigo integral, cevada, espelta, lentilha e feijão, como eu te disse. O ideal é você deixar as leguminosas de molho por algumas horas, despreza a água, tritura esses ingredientes até formar tipo uma farinha mesmo, uma base de massa, mistura com água, um pouco de azeite, sal e fermento e deixa crescer e levedar até, enfim, né, ele ficar bem fofinho e depois você leva para assar por volta de 40 a 50 minutos. Tem pessoas que têm restrição aos carboidratos, seja por questão metabólica, tudo mais, e podem pedir, né, um pão com menos carboidrato. Claro que é uma adaptação, mas você poderia utilizar, por exemplo, a farinha de amêndoas, a linhaça, um pouco de farinha de grão de bico, né, em pouca quantidade, e o psyllium para aumentar a fibra. E aí você pode botar uma base de chia e de ovos para dar mais estrutura e o teor proteico aumentar também. Misturando tudo, adicionando água, azeite. Não precisa fermentar essa, né? Não precisa levedar e pode assar também. Então pode ser uma alternativa interessante. Se você quiser, eu deixo aqui embaixo uma receita com as proporções para você. Me escreve depois aqui nos comentários se você quer. Lembrando, claro, né, que esse pão não é um alimento que vai fazer milagre, no sentido de eu vou comer o pão, vou ter o resto da minha alimentação desregulada, não vou me preocupar com o exercício físico, com o meu sono, com a ingestão de álcool e pronto, vai curar tudo e vai me deixar saudável. Não é assim que funciona. O pão vai te ajudar se você fizer todo o seu lado também, né, de acordo com o que você precisa. Tendo boa alimentação, bom estilo de vida, diminuindo o estresse. Então, tudo isso vai te ajudar não só no emagrecimento, mas no controle do açúcar do sangue e na saúde como um todo. Me conta aí se você gostou de conhecer mais sobre esse pão, se tem outro vídeo que você gostaria que eu fizesse nessa temática também, se você gostar, sinaliza para eu poder trazer mais vídeos assim para você, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E se você conhece alguém que quer gostar de saber disso, compartilhe esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!